Porque eu não sou de oligarquia política nenhuma. Eu sou engenheiro de formação. Tive a oportunidade de dirigir grandes empresas. Eu dirigi empresas do sistema Eletrobras, dirigi a Petrobras, fui presidente do Conselho da Vale, fui ministro de Estado de Minas e Energia com o honrado presidente Itamar Franco, fui executivo da Shell, morei na Europa, aqui no Brasil eu andei em todos os estados brasileiros. Eu sou um brasileiro que conhece o país onde eu nasci. E andei pelo mundo porque trabalhei numa multinacional, né? Então, quando eu optei pela política, né, foi uma experiência completamente diferente. Cleocídio, no começo desse século, o senhor foi um símbolo da renovação política para Mato Grosso do Sul e depois para o Brasil. Naquele momento, existia uma necessidade, uma expectativa para que se viessem novas pessoas, mais técnicas, e conseguisse comunicar de uma forma diferente com o público. Posteriormente, já validado, já no Senado, o senhor de novo ganha um público, também como um símbolo de renovação, como alguém articulado, alguém que conseguia traduzir o que seria a gestão pública, os seus mistérios e tudo mais. Como que o senhor vê a renovação da política hoje, onde se fala um tanto na nova política? Bom, primeiro, Danilo, agradecer a oportunidade da TV Estado, né, de eu ter essa chance de conversar com vocês, né, cumprimentar todos aqueles que nos acompanham. Essa história de novo é uma coisa meio esquisita. Você tem velho novo e você tem novo velho, né? Vai muito da história de cada um, vai muito da cultura de cada um. Eu acho que o importante hoje, e você percebe isso claramente, né, é você apostar em quadros políticos que tenham, primeiro, experiência. Segundo, que sejam diferentes na postura administrativa, diferentes na postura política. Aí você me pergunta, qual é a diferença? Na postura política, administrar o contraditório, exercer o contraditório para melhorar as decisões, não perseguir ninguém, não ter ranço, estender a mão, ter uma percepção social forte, o que é fundamental, né? Hoje nós estamos numa onda aí que parece que a gente vive na Escandinávia, que o liberalismo vai resolver o problema do Brasil. Não, o Brasil é um país plural, diversificado. Então nós temos que ter um pé na modernidade, na tecnologia, né, na preparação de um grande futuro, e o outro no resgate social. Então, numa época em que falavam muito desse novo, muitos novos que apareceram vieram na onda Bolsonaro. Hoje você verifica em pesquisa, a população já meio que tirou o pé do acelerador, porque está vendo que nessa onda, algumas pessoas que foram para o Congresso ou foram para as Assembleias não têm a qualificação necessária para bem representar a sua gente, o seu povo, né, e votar projetos importantes. Eu costumo sempre lembrar, o velho Ulisses Guimarães falava assim, Delcídio, vão renovar a Câmara. Estão falando que a Câmara vai renovar mais de 40%. Aí ele fala assim, para pior. Então, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas essa discussão nós não podemos radicalizar. O que o país precisa é de gente experiente, que pode ser nova, pode ser velha, inovadora, com procedimentos diferentes, enfim, pessoas que tenham compromisso com uma política diferente desse lero-lero que a gente tem presenciado aí no nosso dia a dia. Agora, a tua ferramenta de trabalho, na qual o senhor talvez seja um dos melhores que a política brasileira conheceu nesse século, é o diálogo. É a maneira de se expressar, é a comunicação. O senhor veio de uma área extremamente técnica, né, da engenharia, mas na política foi muito habilidoso na questão do diálogo, de aquilo que eu falei antes, a tradução. O que foi mais difícil para ti? Aquele começo, naquela primeira campanha, que sai para senador, começando lá de baixo das pesquisas, para depois ganhar aquela eleição de uma maneira surpreendente,
num mundo onde clamava-se por uma renovação e tudo mais, mas o senhor vai, com aquilo que o senhor tem de melhor, consegue aquela superação. Ou retornar agora, como foi essa última campanha para Senado, num mundo onde, de certa forma, eu pelo menos vou dar minha definição, um mundo um pouco impaciente, um mundo muito focado na rede social, onde todo mundo fica mais olhando para o celular do que olhando para frente. Qual época que foi mais difícil vencer ou se validar? Tanto é que o senhor volta para tentar talvez voos maiores no próximo ano ou depois. Que época que é mais difícil fazer política? Olha, o Brasil, quando eu me elegi em 2002, é importante essa tua pergunta, Danilo, porque eu não sou de oligarquia política nenhuma, eu sou engenheiro de formação, tive a oportunidade de dirigir grandes empresas, eu dirigi empresas do sistema Eletrobras, dirigi a Petrobras, fui presidente do Conselho da Vale, fui ministro de Estado de Minas e Energia, com o honrado presidente Itamar Franco, fui executivo da Shell, morei na Europa, aqui no Brasil eu andei em todos os estados brasileiros. Eu sou um brasileiro que conhece o país onde eu nasci. E andei pelo mundo porque trabalhei numa multinacional, né? Então, quando eu optei pela política, né, foi uma experiência completamente diferente, né? Então, aquele momento, para mim, talvez foi um momento emblemático. Eu passei por duas experiências extraordinárias. Primeiro, essa eleição, que eu era uma zebra completa. Ninguém acreditava que eu pudesse me eleger senador, né? E no final das contas lá, eu vim correndo. Quando chegou o disco final, eu cheguei em segundo, né? Depois, a minha própria vivência no Senado. Eu conhecia muitos parlamentares, muitas lideranças. Eu, quando entrei, o Senado era Antônio Carlos Magalhães, Sarney, Renan, Tasso Gereissati, Jorge Bornhausen, Agripino, lideranças de todos os estados brasileiros, e grandes lideranças, caras que tinham sido já governador, tinham uma carreira política, né? Eu fiquei 2 anos aprendendo. Aí me jogaram na CPI dos Correios. Por quê? Porque a intenção era botar um neófito, porque eu ia me atrapalhar no regimento, caramba, e a CPI não ia dar em nada, né? Ninguém ia criticar, porque iam jogar a culpa em cima de mim. E, novamente, a zebra deu resultado. Porque eu acabei comandando uma CPI acompanhada, como se fosse uma novela, durante 11 meses, pelo Brasil inteiro, e fazendo uma investigação, Danilo, pública. Não é investigação olhando o computador, dentro de gabinete, fazendo oitiva individual, não. O grande irmão, 24 horas, todo mundo te acompanhando. E nós fizemos uma investigação que surtiu resultados, sob o ponto de vista de legislação, sob o ponto de vista do judiciário também. E importante naquele momento, nós dissociamos a crise política da crise econômica. Uma coisa que é muito difícil. Momento visceral para o governo. Absolutamente. Se ali desse errado, talvez desse errado, Lula viveu, não teria vivido. O governo ia ladeira abaixo. Então, esses momentos para mim foram mais difíceis, né? Depois eu disputei uma eleição para governador, que até as pedras de Campo Grande do estado sabia que eu ia perder. Só que os caras achavam que eu ia me dar uma lavada, né? Eu ia fazer 12%, 15%, eu fiz quase 40%. Né? E quanto o André, que era à época um ícone da política, né? E eu fiz quase 40%. Ali foi o caminho para Delcídio, senador de todos, quando eu fiz 828 mil votos, né? Eu estou há 4 anos fora da política, ninguém chegou nessa marca até hoje.